o grupo Semiótica, Grupo de Estudos Semióticos da Universidade do Ceará, foca seus estudos na chamada semiótica discursiva, ou semiótica greimasiana, ou Escola de Paris, né? Então, depois, gostaria que vocês visitassem o sítio, né? A página do grupo, e vissem lá artigos e a nossa proposta. E quem se interessar, caso se interessem depois do colóquio, né? Podem nos procurar, quem desejar estudar semiótica, certo? E queria dizer também que a ideia desse colóquio nasceu dentro do nosso grupo, né? Nós tínhamos o interesse de fazer um evento para poder divulgar o nosso grupo e, ao mesmo tempo, pensamos num evento e procuramos um nome representativo da semiótica né, não é nem de tradição, né, que tivesse uma consistente, vamos dizer assim, contribuição nessa área. E pensamos no nome do professor Edivar Lopes, certo? Um pensador rigoroso que chegou e chega até nós via Fundamentos da Linguística Contemporânea, o Manual de Linguística, ainda usado. Ele me confessou que está quase a 23ª edição, quer dizer, e um dos livros mais reeditados de linguística da América Latina. O 5º, né, professor? Do mundo, exatamente. Quer dizer, um livro que circula. E aqui entre nós ele ainda é bastante atual, certo? E queria agradecer também a presença da professora Helenice Lopes, que é a esposa do professor Edivar Lopes, que o acompanha, que é professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, é aposentada já, mas também uma semioticista, certo? Eles não incorporaram a era digital para a gente conhecer mais ainda os trabalhos deles, mas eu estava aqui dizendo, olha, vocês têm que divulgar essas leituras, né? Certo? Nós conhecemos o professor Edivar Lopes pelos fundamentos de linguística contemporânea, mas ele, quem lida com semiótica, tem passagem obrigatória por outras obras que nós não encontramos nas livrarias, mas em estante virtual, em sebos, né? Um deles é A Identidade e a Diferença, um clássico, uma obra, vamos dizer assim, de peso. E outro livro também interessante, Discurso, Texto e Significação, do professor Edivar Lopes, que ele praticamente aplica a semiótica a um poema do Drummond, romances, incursões sobre a literatura, certo? A poesia de Cláudio Manuel da Costa, certo? Então, é um pensador rigoroso, vocês verão. Conforme a programação que vocês receberam, eu queria só comentar isso, como será o colóquio, né? Rapidinho, para a gente começar. Hoje nós teremos uma mesa redonda em que cujo tema será o pensamento de Edivar Lopes. Eu vou já chamar os membros para comporem a mesa, e hoje será a homenagem oficial, vamos dizer assim. Eu pensei, eu e Américo, se o professor Edivar Lopes permitir, que ao final, eu gostaria, e se ele permitir, que os alunos fizessem algumas perguntas, curiosidades, que eu acho essa interlocução boa, né? Então, hoje é uma coisa mais descontraída, né? Amanhã começa a homenagem intelectual, né? Nós pensamos, quando propomos esse colóquio, em cada conferência centrar numa obra dessa. E para compor essa banca, olha, pessoal, essa é o hábito, viu? Essa mesa redonda, o pensamento de Edivar Lopes, eu chamo aqui inicialmente a professora Maria Lia Soares, da UFC. Já está aí a professora? Está aqui, é porque eu não a vi chegar. Muito bem. A professora é do nosso Departamento de Letras Vernáculas, do Programa de Pós-Graduação em Linguística, atualmente vice-reitora da Unilab, e ainda está nos assuntos internacionais, na Coordenadoria de Assuntos Internacionais. Aí, e mais ainda, a presença dela que se justifica mais ainda não é por toda essa autoridade, não. É porque ela é uma das fundadoras do nosso programa de pós-graduação em Linguística.
junto com a Nádia, talvez, né, professora, assim, de certo modo, né? A equipe inicial foi Nádia, Isso. A Vera... Exatamente, é verdade. Então, seja bem-vinda, viu? E agora... eu chamo agora o professor José Américo Bezerra Saraiva, parceiro, né, co-coordenador do nosso grupo e responsável direto por eu estar aqui falando de semiótica para vocês, porque, na verdade, o nosso mentor aqui de semiótica é o Américo, certo? Então... E aqui nós passaríamos a tarde toda lendo o currículo do professor, certo? Então, eu vou tentar pontuar coisas que eu acho importantes, porque nós conhecemos, às vezes, a obra, né? E às vezes, não damos o devido crédito, né, ao autor. O professor Edivar Lopes nasceu em Barretos, né, no século passado, como está escrito aqui, em São José do Ribeirão Preto, onde se formou em letras. Foi professor de língua espanhola, literatura espanhola e hispano-americana na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, em São Paulo. E, por razões políticas, teve que obter, no mesmo ano, obteve ali seu título de doutor em letras. No mesmo ano, em 1970, fixou residência em Ribeirão Preto e lecionou literatura brasileira, teoria da literatura e semiótica. E ministrou voltou a lecionar semiótica da narrativa nos cursos de pós-graduações da ECA, que é a Escola de Comunicação e Arte da USP, de São Paulo. Ele é doutor em letras, área de literatura espanhola e hispano-americana, lá na USP, em 1970, livre docente em letras, área da teoria da literatura e literatura comparada na Unesp de Araraquara, professor adjunto de Linguística e Semiótica da Unesp, professor titular da Teoria da Literatura e Teoria Comparada da Unesp também, pós-doutorado em Estudos Semiolinguísticos no Centro de Estudos da Vida Política Francesa em Paris, e pós-doutorado em Semântica Estrutural na famosa Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais de Paris. Certo? É muita coisa. Recebeu convites para lecionar em universidades do exterior. Eu diria que aqui tem convite do Greimar, que é o fundador da semiótica. Convite não, ele era amigo pessoal do Greimar, certo? E de tantos nomes da nossa semiótica. E como escritor, que é uma outra face do professor, há uma vasta bibliografia de contos e de romances, dos quais eu menciono um romance que eu não tenho aqui ainda, que o Américo também não recebeu, Travessias, e o Lobos e Cordeiros. Você encontra ainda somente na estante virtual, creio eu, certo? Mas ainda temos isso. Ele me confessou, e a professora Lenice, que ainda muita coisa virá, né? Muita coisa está no prelo. É bom. Certo? Então, eu gostaria de chamar aqui para compor a mesa, com a salva de palmas, o professor Edivar Lopes. A ordem das falas será, primeiramente, a professora Maria Elias falará, depois o professor Américo, depois o professor Edivar Lopes. Eu sou só o mediador. Boa tarde a todos. Boa tarde, professor, né? Colegas, Américo e Ricardo. É um prazer muito grande estar aqui nessa mesa, sobretudo com pela divisão que o Ricardo fez. Ele disse: amanhã vai ser a homenagem intelectual. Então, fico mais feliz porque suponho que esta seja a homenagem mais carinhosa, mais afetiva, né? Então,
eu fico muito feliz de estar do lado bom, do lado gostoso da organização da homenagem, né? E, de fato, o Ricardo sempre menciona, assim, é o que você diz nas aulas, então ele sabe que eu tenho uma relação muito especial com a linguística, e eu diria que também com a semiótica, a semiologia, porque eu creio que eu aprendi a gostar mais de linguística quando eu fui fazer o curso de comunicação social e comecei a ler os textos de Roland Barthes, né, tive contato com Peirce, né, naquela discussão toda da constituição do ícone, do índice, do símbolo, né, aquelas questões colocadas por ele. Quando conheci Greymar já num curso de especialização, certo? E isso aos poucos foi consolidando a minha curiosidade, né? Foi aprofundando a minha curiosidade e me dando uma grande satisfação na leitura dos textos de linguística, especialmente por ver o quanto a linguística está vinculada e pode ser um instrumento de conhecimento de outras áreas, né, da linguagem, mas não só da linguagem, mas de tantas outras áreas. E defendo, portanto, fortemente um interesse maior, quer dizer, uma ênfase maior dos estudos com a linguística. E os meus alunos, eu tenho vários aqui, sabem que sempre, quando eles vêm com temas de dissertação, eu digo assim, justifique, né, demonstre a relação que esse tema tem com a linguística. Demonstre que esse tema interessa a linguística, né? Os meninos sabem aí que porque a gente se apaixona por temas, né? A linguagem da publicidade, né? O hipertexto, né? A multimodalidade, né? A análise do discurso, mas o que a linguística tem a ver com isso ou que isso tem a ver com a linguística? Quer dizer, de que modo nós podemos usar a linguística para tratar de todas essas coisas? Porque na hora em que você vai tentar descobrir como a linguística vai ajudar isso, você começa a ver as possibilidades da linguística, né? E foi isso que viram os nossos, certamente em outra direção, mas que viram os nossos legisladores quando implantaram a disciplina linguística nos cursos de letras. Isso já data dos idos no século passado. Aí, eu estava comentando aqui, quando você leu no currículo dele, né, nasceu no século passado, aí eu olhei aqui, nós todos nascemos no século passado. Não tem ninguém aqui com menos de... Não tem ninguém aqui com menos de 11 anos, né? Então, somos todos do século passado, professor. Estava asfiado. Não, claro. Mas, na verdade, esse registro, professor, é de 1961, né? A resolução do Conselho Nacional de Educação, Federal de Educação, na época, é de 1961. Mas isso gerou, inicialmente, muita polêmica, né, por uma razão, e muita preocupação por outra. Preocupação porque o conhecimento sobre linguística no Brasil, na época, era muito restrito, apesar de Matoso Câmara já começar a trabalhar com linguística nos anos 40, a partir dos anos 40, né, ele que fez cursos com Jacobson, né, e tinha uma forte ligação com os pesquisadores americanos. Mas era ainda muito, ele escreveu muito, publicou, já tinha muita publicação que não tinha, claro, uma circulação muito grande, porque essa literatura circula na medida em que ela é demandada por cursos, né, por alguma questão institucional. Então, a preocupação surgiu daí e foi resolvida com a formação de
com a organização de cursos, né, em Brasília. Eu me lembro que eu vi comentários de que aqui na UFC, o nosso saudoso Macambira, né, foi um dos, eu acho que Macambira, o que trabalhava com ele, com línguas indígenas, professor, talvez. Enfim, o Macambira foi fazer Hamilton, né? Hamilton foi eu acho que os dois foram fazer esses cursos promovidos pelo MEC para atender, na verdade, os currículos de linguística. E, na verdade, quando o Macambira, embora ele tenha escrito muito sobre morfologia, mas as aulas dele eram sobre fonologia. Eu fui aluna do Macambira, eu acho que muitos dos meus colegas mais antigos foram alunos do Macambira, dando aula de fonologia. E ele chegava a dizer, quando começaram a ser divulgados os trabalhos de Chomsky, ele dizia, não, isso não é linguística, isso é filosofia. A linguística realmente é a morfologia. Então, foi a partir dessa implantação do currículo, da linguística no currículo dos cursos de letras, que, de fato, a linguística se expandiu e começaram a ser produzidos muitos trabalhos, traduzidos alguns livros de linguística, e o livro do Saussure passou a ter muita circulação, e então começamos a ter uma divulgação maior de linguística, também com a criação nos anos 70, né, de cursos de mestrado, já voltados mais para a área. Então, aquela linguística que estava se implantando nos anos 60 para 80 cursos, teve que se estender para mais de 500 cursos. Hoje, eu nem sei quantos, né, mas certamente são mais de 600 cursos de linguística. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande de formar linguistas, né? O nosso programa é um programa de pós-graduação em linguística, e eu sempre me pergunto, estamos formando linguistas? Né? O que é formar um linguista? Eu tenho uma preocupação muito grande, e eu espero que divida com os meus colegas que estão dando teorias linguísticas no mestrado, doutorado, e a finalidade é exatamente resgatar aquela linguística que é aprendida de forma mais difusa na graduação e dar uma certa consistência, né? Então, vocês imaginem o que era da linguística na graduação com tão pouca produção a respeito do assunto, né? Mas eis que surge o livro do professor Edvar Lopes, eu não me lembro de quando é a primeira edição, mas certamente 76, tá? Exatamente na hora em que todo mundo estava precisando ter uma boa formação de linguística, né? E o professor Edvar nos oferece um livro que tem, de fato, uma visão muito ampla, né? Já contemplando as discussões sobre semiologia, que eu acho que dominaram um pouco o cenário dos anos 70, né? com a publicação inicial da análise estrutural da narrativa, do Roland Barthes, que desenvolveu muitos outros estudos nos grupos franceses, e aí já ampliando para as diferentes linguagens, né, muito trabalho, ele tem um trabalho sobre a moda, sobre a imprensa, né, o fait divers, tem muitos trabalhos sobre isso. E aí um grupo que passou a trabalhar sobre cinema, né, Christian Metz, né, sobre cinema, sobre fotografia, enfim, sobre muitas linguagens, as quais se buscavam exatamente o instrumental da linguística para tentar explicar, né, tentar criar uma gramática, né, dessa linguagem, tentando obter um sucesso que, de alguma forma, a linguística tinha conseguido, né? Isso já também influenciou a linguística, influenciou a sociologia, né, toda a análise estrutural influenciou a sociologia, a antropologia mais ainda, né, mais do que a sociologia, e se expandiu um pouco pelas ciências da linguagem. Tá? Então, nós passamos a encontrar aí, nos anos 70, uma demanda muito grande por conhecimento de uma base de linguística, né? E eu diria que esse livro do professor
Fundamentos da Linguística Contemporânea, que graças a Deus mantém a capa, estou vendo aqui uma nova edição. Não, porque a gente se afeiçoa, a gente passa a conhecer o livro um pouco pela capa. Né? Então, quando muda a edição e muda a capa, é como se tivesse feito uma plástica e você não reconhece. Né? Você vai ter que se acercar do conteúdo. Né? Então, o livro do professor Edvar Lopes, né, tem essa organização. Né? Eu não sei se a edição é revista e ampliada, como não precisou, né? Certo? Então, ele tem assim, uma boa organização, como essa definição do campo, né? Muito feliz esse capítulo, porque mostra essas interfaces todas da linguística. Né? E, então, uma visão dos níveis, quer dizer, uma visão um capítulo sobre Saussure, que realmente é obrigatório, é necessário, né? Precisamos entender como surge a linguística, como se difunde, sobretudo, a linguística a partir de Saussure, e depois uma análise muito consistente, né? Uma exposição muito consistente sobre os níveis, como é a visão mais clássica, né? Mais estruturalista, né? De fonética e fonologia, morfologia, modalidades de gramática, né? E a semântica. Então, a gente percebe um forte aqui, quer dizer, me interessa sobretudo por causa dessa visão inicial, que inclui a semiótica e pela semântica, né? Vocês sabem que eu ministro a disciplina de semântica, gosto muito de semântica e pragmática, porque faz esse contexto, permite essa interface com todas as áreas. Né? Então, o que nós tentamos no curso de letras, né, foi, desde o começo, dar uma forte ênfase a essa formação linguística. Nós já tivemos, no currículo anterior ao atual, um currículo que era um tanto até espelhado, né, porque nós tínhamos linguística geral e depois tínhamos fonética e fonologia. Depois, fonética e fonologia do português, fonética e fonologia do inglês, fonética e fonologia das línguas, porque nós temos habilitações em 6 línguas. Então, havia a base da linguística, né, da formação linguística, fonética e fonologia, morfologia, a sintaxe, e depois essa aplicação à língua de habilitação do estudante. Era um currículo que acabou sendo um pouco, precisou ser alterado, porque a exigência, sobretudo, das 800 horas de prática de ensino, né? Então, começou a faltar hora, a literatura começou também a demandar uma ênfase maior, e nós precisamos reduzir um pouco pelo menos essa forma espelhada, que eu diria, de teoria e aplicação. Mas nós temos no currículo uma formação ainda muito consistente de linguística. Eu espero que mantenha, né? Eu espero que os nossos alunos da graduação, do mestrado, doutorado, se apaixonem pela linguística, como eu me apaixonei, como o professor Edvar, como Américo e Ricardo, né? E que nós possamos, de fato, consolidar a produção que já existe, né? Não só na pós-graduação, mas na graduação, inclusive com uma nova revista dedicada, né, que serve de veículo à produção linguística, à produção dos alunos, como é a revista Entre Palavras, lançada recentemente. A editora, idealizadora está ali, a professora Claudete, né, uma estudiosa da linguística também, vamos dizer, da linguística mais canônica, né, mais clássica, e seria, para mim, sempre uma grande alegria quando eu percebo, né, toda essa iniciativas como esta, que permitem dar oportunidade para uma boa discussão, né, dar oportunidade para que os alunos mais jovens, embora do século passado, mas possam conhecer
um grande escritor, né? Infelizmente, professor, esse também é uma grande oportunidade para mim de conhecer sua nova produção, né? Inclusive sua produção literária que eu estou vendo aqui. Quer dizer, eu não conhecia tudo, então para mim foi uma grande alegria também conhecer esse seu lado, né? E eu só espero que vocês, de fato, aproveitem, né, esta oportunidade que é ímpar, né? E parabenizo os meus colegas, parabenizo Ricardo, Américo, né, pela iniciativa, me coloco à disposição. Agradeço por terem me convidado para, né, essa homenagem, né? E espero ouvir o professor, né, nesta e em outras oportunidades.